professor Nathaniel, todos os estudantes presentes, já agradecer a participação de todos. Nessa reunião é uma oportunidade que todos nós teremos de conversar com os estudantes, ouvi-los. Nós queremos essencialmente ouvir o que vocês pensam, porque todos nós estamos imbuídos de um grande projeto, de construir um grande projeto que é uma nova universidade no estado de Tocantins. Quero dizer que a minha participação nesse processo é como representando a universidade tutora, que é o UFT. Fui nomeada pelo magnífico reitor, professor Bovolato, para coordenar essa transição, e estamos juntos, trabalhando com o professor Ayrton, que é o nosso reitor, o reitor da UFNT, e com todos do campus de Tocantinópolis, com todos do campus de Araguaína. Meu papel nessa reunião será de mediar, e se porventura vocês tiverem perguntas relativas ao UFT, eu estarei à disposição para responder tudo aquilo que eu tiver condição de responder. Então, passo a palavra agora para o professor, nosso magnífico reitor, o professor Ayrton. Boa tarde para todos e todas. Quero agradecer a professora Ana, que está conduzindo, colaborando nessa reunião, o professor Nathaniel, também agradecer a presença de todos, agradecer o Jack, que está organizando a parte de TI, para que possibilite essa transmissão, esse contato com os alunos, né? E o nosso objetivo nessa reunião de hoje com os alunos é fazer uma aproximação no sentido da apresentação do professor Ayrton para a demais comunidade acadêmica dos alunos, propriamente dito, né? Embora no curso de Geografia já seja conhecido, mas a UFNT ela tem vários cursos, 14 em Araguaína e 4, e mais a possibilidade de 5 em Tocantinópolis, então é um público bem amplo e diverso. Então eu quero fazer uma apresentação inicial, né, dizendo que eu sou formado em Geografia, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Entrei no curso de Geografia em 1996 e concluí a licenciatura em Geografia em 2000 e fiquei até 2004 na universidade também, na Universidade Federal de Santa Maria, fazendo especialização e mestrado em Geomática e ainda o curso de Geografia Bacharelado. Nesses 8 anos que eu fiquei em Santa Maria, eu morei na casa do estudante universitário, né? E almoçava, jantava e tomava café no RU, né, no restaurante universitário. Então, tive um contato muito próximo de habitação e alimentação dentro da universidade. Foi isso que me possibilitou fazer um curso de graduação em nível superior e também fazer especialização. Se não fossem essas condições, eu não estaria aqui hoje porque não haviam condições econômicas para isso. Parece até algo estranho para uma pessoa dizer para uma pessoa do meu perfil, mas essa é a pura verdade, até porque nós temos uma grande diferença socioeconômica no Brasil, até entre negros, entre índios e também entre brancos. Eu quero ressaltar isso. E eu sei o que é a vida acadêmica, né, porque eu vivi isso de perto, bolsas, né? Eu trabalhei bolsa de iniciação científica, bolsas dentro de outras áreas da universidade, eu trabalhei em planetário, né? Trabalhei em biblioteca setorial, trabalhei no Hospital Universitário de Santa Maria, né? Tanto na parte de protocolo como na parte de andares para recebimento de pacientes e transferência de pacientes. Isso foram atividades que eu desenvolvi ao longo da minha vida acadêmica enquanto estudante de Geografia nos 2 cursos que eu fiz em Santa Maria, entre os anos de 1996, uma época em que nós tivemos um corte de recursos, um sucateamento de universidades, um período muito difícil naquela época, né? Mas mesmo assim hoje, com todo esforço, com toda a luta, eu cheguei à condição de reitor da Universidade Federal do Norte de Tocantins. No meio desse caminho, também quero destacar que, logo depois que eu terminei o mestrado em geomática, resumindo, é uma área dentro da engenharia agrícola. E eu terminei em 2004.
E logo depois que eu terminei o mestrado, eu vim aqui para o Tocantins. Então, desde o ano 2004, eu sou professor do curso de Geografia, aqui no campus de Araguaína, né? E eu vim, mesmo que eu tive uma formação mais técnica inicialmente, né? Porque eu vim de uma área mais técnica, tanto de Geografia Física, quanto também de Engenharia Agrícola. Quando eu cheguei no Tocantins, eu me deparei com uma outra realidade, né? Sobretudo a questão humana, que é muito presente, que é muito forte aqui no estado, né? Essa diversidade cultural que nós temos. E eu fiz um concurso aqui para a vaga de Geografia da População. Eu sou professor de Geografia da População e de Cartografia. Cartografia respeitando mais essa questão técnica da minha formação, que eu tive ao longo do tempo, e Geografia da População é essa formação mais humana. E foi a realidade que eu comecei a estudar desde 2004, né, e desenvolvendo uma tese de doutorado em cima de comunidades tradicionais, né. Acho que alguns da comunidade Palmatuba, em Babassulândia, né, que foi atingida pela usina hidrelétrica de Estreito, e foram os meus sujeitos, né, foram os sujeitos que eu estudei naquela oportunidade, né, que acabaram se espalhando aí em função da desterritorialização ocasionada pela usina hidrelétrica de Estreito. E eu fiz isso tanto no mestrado quanto no doutorado, no doutorado e no pós-doutorado. Terminei o doutorado em 2012, iniciei o pós-doutorado em 2014, terminei em 2015, ambos na Universidade Federal de Uberlândia. Então, vejo, eu sou de instituições públicas, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Uberlândia, e desde 2004, né, já são 16 anos, eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins. E hoje estamos nesse processo, com a grata satisfação de ser reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, pelo menos nesse período temporário. Por que o professor Ailton se tornou reitor? Os alunos de Geografia, que com certeza eu vejo alguns deles estão aqui, eles sabem que sempre eu os atualizava com relação aos acontecimentos, aos passos da Universidade Federal do Norte do Tocantins. E foi um projeto, né, sonhado em 2015 e que virou projeto de lei em 2016. Então, desde 2015 eu venho acompanhando. E desde 2016 que nós temos viagens constantes, eu e mais outras pessoas, para Brasília, a fim de acompanhar esse projeto de lei. De 2016 para 2018, passou pela Câmara dos Deputados, passando em 4 comissões. Em 2019, ele foi para o Senado Federal, passando em 2 comissões, né? Em muitas delas, nós estivemos presentes, atuando firmemente para que conseguíssemos, né, alavancar, né? Lembrando sempre que essa é uma luta conjunta entre Araguaína e Tocantinópolis, com perspectivas de mais 2 campos em Guaraí e Xambioá, há de se destacar isso. Em 2019, esse projeto, a Universidade Federal do Norte do Tocantins foi sancionado, foi criada a Lei 13.856, que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins, e a questão de poucos dias, né, foi nomeado o reitor pro tempore, só eu. Né? Por quê? Porque nós estávamos acompanhando, junto com outras pessoas, esse processo, essa luta da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Tá? Então, agora nós estamos num outro momento, né? Até a questão de 2 meses atrás, a UFT, a nossa universidade tutora, ela está acompanhando o processo de perto, acompanhando a fase de migração. Nós temos algumas etapas a serem seguidas, a serem contempladas, para que se consiga efetivamente a implantação da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Né? Algumas etapas que precisam ser discutidas, outras, né, então, uma etapa que precisa ser discutida como o estatuto, né, que vai ser o nosso foco a partir de agosto. Né? Já tem comissões trabalhando nisso, mas que precisam ser ampliadas e que precisa, inclusive, a participação dos alunos. Quero ressaltar isso, que essa nossa reunião de hoje é para convidar os alunos também a participar desse processo.
porque o aluno é o representante mais próximo da sociedade dentro da universidade. O aluno é esse representante. Os estudantes, eles representam isso, né? E eles precisam participar, e por isso nós estamos hoje convidando os alunos a participarem desse processo, desse sonho de conquista de mais uma universidade pública, federal, né, gratuita e de qualidade no Norte Tocantins. Isso é para a sociedade, é um patrimônio para e do Estado Tocantins, e que extrapola os limites estaduais. Né? Pará, Maranhão, e até nós temos, eu sei disso pelo curso de Geografia, que nós temos alunos de outros estados, além desses 3 que eu acabei citando. Então, nesse momento, essa reunião é para uma apresentação e também convidando, conclamando a comunidade acadêmica, hoje, os estudantes, Araguaína e Tocantinópolis, a participarem do processo de construção desse sonho. Né? Para mim, é uma gratificação, é a 4ª universidade pública que eu tenho o prazer de participar, e nesse momento como reitor pro tempore. E isso me deixa muito grato, porque não é uma conquista do professor aí, ela é uma conquista ampla, ela é uma conquista para o ensino público, para o ensino federal, público, gratuito, de qualidade. Qualidade porque nós temos um corpo de professores, um corpo de técnicos altamente qualificados, né, e que estão sempre se capacitando para desempenhar da forma mais hábil possível, né, atender aos estudantes, que é a finalidade fim de uma universidade, ou seja, atender a questão da educação. Tanto alunos de graduação e de pós-graduação. Quando nós falamos de estudantes aqui, também estamos falando de alunos de pós-graduação, porque eu também passei por essa fase. Então, hoje, o nosso objetivo maior é conhecer a realidade dos estudantes. Né? Eu não vou me alongar mais muito, até porque eu acredito que tenham perguntas e que nós estamos com anseio de responder do modo mais apropriado possível. Então, eu agradeço por esse momento inicial, né, e vamos juntos na Universidade Federal. E estamos abertos aí à discussão, a debates, ao diálogo, à conversa com a classe, com a categoria dos estudantes. Tá? Então, eu passo a palavra agora para... Ok, professor, obrigada. Eu só gostaria, então, de pedir que quem não estiver usando o microfone, que coloca no mudo, porque isso pode dar interferência e atrapalhar a nossa reunião, né? Deixá-lo menos profícuo. Professor Nathaniel, eu teria uns 3 minutinhos, porque nós já temos perguntas no chat, tá? Já temos 2 perguntas no chat. Não estamos te ouvindo. O microfone está silenciado. Ok. Nós temos aqui, então, professor Nathaniel, o senhor vai ter que sair e voltar e habilitar o seu microfone, por favor. Nós temos aqui uma pergunta do Ade Johnson. Professor, qual é os cursos que vai ser criado pela UFNT? Pergunta lida do Ade Johnson de Almeida Oliveira. Então, professor, vamos fazer um bloco de 3, tá bem? Então, nós temos aqui, o senhor já escreve aí, e na sequência nós temos o Rafael inscrito, né? Rafael e o Gustavo. Então, com a fala, o Rafael, depois o Gustavo, o professor responde, na sequência, mais inscrições. Ana, só uma pergunta. Não vai estabelecer um tempo para os alunos falarem também, ou não? Como a nossa reunião tem um teto aí de 1 hora, 1h30, para que a gente possa contemplar o máximo de perguntas possíveis, né? Vamos trabalhar com 3 minutinhos aí de pergunta e de qualquer reflexão, tá bem? Ok. Rafael, depois o Gustavo. Rafael, nos ouve? Se não, podemos passar para o Gustavo. Na sequência, o Rafael entra na sala.
Boa tarde, vocês estão me escutando? Sim, Gustavo. Tá. Pro Rafael, só para pra ele tentar, tem que habilitar o áudio aqui nesse único botão do áudio, depois fazer o teste. Mas, enfim, prazer estar aqui conversando com vocês, né? Meu nome é Gustavo, sou presidente do DCE da UFT, sou estudante aqui do Campus Palmas, mas eu sou natural de Piraquê, né? Meu primeiro curso na UFT foi Biologia no Campus Palmas, que eu passei, depois cancelei a matrícula, e tentei direito aqui em Palmas e tal. Enfim, me agradou muito a primeira parte da fala do professor Ayrton, queria dar os parabéns a ele por ser o novo reitor da UFNT. E a primeira fala que me despertou para esse questionamento é que você citou a questão do apoio que você teve, né, para sua formação durante o período da graduação e da pós, né? Citou políticas públicas como a moradia estudantil, restaurante universitário, etc. e tal. E aí, eu como estudante aqui em Palmas, mas ao mesmo tempo também tendo família e vivendo e sabendo da realidade do norte do Tocantins, né? Eu sei que há uma profunda desigualdade social, tanto quanto aqui do Centro-Sul. Principalmente eu vi que alguns dos campos vão ser em Xambioá, outros campos vão ser instalados, etc. e tal. E eu queria deixar o meu questionamento, que é quais seriam as prioridades em relação a essas políticas de assistência estudantil no norte do Tocantins, né? Mais precisamente sobre Araguaína, porque a gente tem a questão da casa do estudante indígena que está sendo depredada constantemente com vários ataques, né? A gente sabe que em Tocantinópolis já há uma moradia estudantil garantida, mas principalmente nesses novos campos, e Araguaína que ainda não está consolidado ainda essa política pública de assistência, que a gente já tem informações nítidas, né, de acordo com dados da própria Proeste, de impacto altíssimo, né, o impacto positivo que tem no desempenho acadêmico, principalmente, né, desses alunos, né. Então, a gente sabe que a desigualdade social no Tocantins é diferente das universidades do Sul e do Centro-Oeste, né? Inclusive fiz recentemente uma conferência com o pessoal da UFOPA e da UFPA, e a gente chegou à conclusão de que o norte do país, né, tem uma realidade um pouco mais similar. Mas a priori seria isso, né? Quais seriam as prioridades de política estudantil para a UFNT nesses primeiros anos, né? Ok, Gustavo, muito obrigada. Na sequência, o Rafael. Nos ouve, Rafael? Oi. Bom, me parece que o Rafael está com problemas. Então, já temos duas perguntas, e o Rafael não está presente. Professor Nathaniel, poderia usar isso, os seus 2 ou 3 minutos? Sim, Na sim. sequência, responderemos. Boa tarde a todos e a todas, uma satisfação. Cuidem-se bem nesse período e sempre, né? Meu nome é Nathaniel Araújo, estou diretor aqui de Tocantinópolis e na sequência aí da fala, minha apresentação, eu sou egresso da Unitins, na verdade, sou pedagogo aqui, egresso do curso de Pedagogia aqui em Tocantinópolis, e fui presidente do centro acadêmico algumas vezes, membro de DCE, participei muito, lutei muito para a criação da UFT no movimento SOS Unitins, aí, junto com os colegas de Araguaína e do estado todo, né? Isso daí nos idos de 1999, 2000. Sou mestre em educação e também doutor em educação em universidades federais, com um doutoramento intercalar, um doutoramento de sanduíche na Universidade de Lisboa. E a minha função aqui é apoiar, inclusive, como sempre, na criação da UFNT e na perspectiva, inclusive, da vice-reitoria, assim que for possível. Mas, independentemente disso, é dizer que estamos juntos o tempo todo, viu, colegas? Uma alegria. Vamos às perguntas, a prioridade para os nossos colegas estudantes, e que a gente puder apoiar, estão aqui. Muito obrigado, viu? Beijão. Obrigada, professor Nathaniel. Eu posso Rafael, falar você já... agora? Rafael, ok. Boa tarde. Gostaria de saudar esse espaço, né, que é muito importante para todo o corpo estudantil e tanto para a universidade, né? Acho que é a democratização do que é a universidade. Gostaria de parabenizar o professor Ailton, né? Eu não conheço ele de uma proximidade, mas já vi ele várias vezes na UFT.
E eu sou estudante de História do campus de Araguaína e queria trazer algumas demandas a qual o movimento estudantil, como todo mundo já abusou, na verdade, né, o que a gente fala sempre, né, que é uma demanda muito antiga nossa já, e vai um pouco ao que o Gustavo falou, né, sobre a questão do que a gente necessita enquanto universidade quando falamos de classe estudantil, né. A primeira pauta que eu queria tocar é a questão do RU, que a gente sabe que o problema do RU é um problema muito antigo na Universidade Federal do Tocantins, e a gente tem medo que esse mesmo problema seja levado para a Universidade Federal do Norte do Tocantins também. A questão sobre o debate do retorno às aulas, que é um debate que preocupa muita gente, porque a preocupação minha é que talvez esse período de transição prejudique um pouco o debate sobre a questão do retorno às aulas, e também a questão do Fórum de Assistência Estudantil, né, que é um debate que a gente precisa fazer enquanto instituição, e que a gente faça um fórum de assistência estudantil permanente e deliberativo, e não apenas... Era só isso mesmo. Ok? Posso responder? Algumas falas ficaram um pouco cortadas, aí talvez se faltar alguma complementação, depois o professor Nathaniel se pegou, pode complementar alguma fala cortada que eu não acabei capturando, ou até mesmo o professor falhou um pouco o meu áudio aqui. Mas, enfim, o primeiro foi o Elson, né? Se não me engano. E quais os cursos? Bom, já tem estudos prévios sobre quais as necessidades, quais os cursos necessários, quais as demandas para os cursos de Araguaína e região, né? Óbvio que esses são ensaios iniciais, que ainda precisam esmiuçados, né? O que nós temos hoje? A Araguaína tem uma cultura já voltada para os cursos de licenciatura, né? Isso, obviamente, precisa ser fortificado, né? Ampliado na medida do possível, né? Tem a parte da medicina veterinária e zootecnia e ainda a medicina, o CCS, e que também tem áreas próximas a esses dois cursos que podem ser ampliadas e fortificadas também, né? Bem como outras demandas voltadas para a área da tecnologia, né? Já houve algumas indagações sobre engenharias, enfim. Tocantinópolis também tem 4 cursos e tem um processo de implantação, o professor Nathaniel pode até falar isso um pouco depois, tem seus auspícios também, e ainda tem Guaraí e Xambiuá, que tem como, pelo menos na lei, estão como futuros campos a serem instalados e que, obviamente, vão demandar em cursos. Então, a partir do momento em que a Universidade Federal do Norte Tocantins for realmente implantada, porque nós estamos nessa fase de transição em implantação, nós teremos mais controle sobre quais os cursos são demandados pela sociedade. Lembrando sempre que uma universidade pública, ela tem sua função social, mas dentro dessa função social eu entendo também que tenham cursos voltados para a área mercadológica, do mercado, né? Sem, contudo, perder essa questão social, que são os cursos, muitas vezes, voltados para as licenciaturas, humanidades e diversas áreas afins. A universidade ela deve ser eclética, né? Então, há possibilidade de mais cursos. Eu lembro que nós fomos há 5 anos em Xambiuá, eu toquei, por exemplo, no curso de Geologia, e lá as pessoas comentaram, não, o curso de Geologia é bom, mas nós também precisamos de outros, eu fui surpreendido. Então, obviamente, nós precisamos, além de trabalhar em cima de dados, consultar a comunidade, a sociedade, quais são os cursos que ela acha necessário que sejam implantados ou ampliados nesses campos. Gustavo, né? Piraquê. Piraquê fica próximo aqui a Araguaína, né? É uns 60 quilômetros, né? Então, eu acredito que a prioridade é a moradia estudantil e a alimentação. Tá? Eu acredito em casa do estudante universitário. Araguaína, nós temos um problema sério com relação a isso. Os alunos são assaltados, às vezes, próximo à sua casa estudante. Tem a questão da casa indígena, que fica no JK.
ela tem um problema, às vezes, de manutenção, né? Aqui, assaltos, as nossas duas casas de estudante, eu vejo os alunos, por exemplo, de geografia, muitas vezes questionando isso sobre a questão dos assaltos, né? Algumas dificuldades com a iluminação pública, que parece que há pouco tempo foi resolvida, mas nós temos um problema sério com relação a isso, então precisa segurança. O próprio PENAES, ele já prevê auxílios no sentido de moradia, alimentação, creche, auxílio, creche, embora o foco seja alimentação e moradia, né? Essa política estudantil mais forte que nós temos hoje, que precisa ser ampliada, né? Eu acredito muito em construção de casa do estudante universitário. E, guardadas as devidas proporções, mas no Sul também tem muita população carente, né? Se não fosse a moradia estudantil, eu tenho certeza que muitas pessoas hoje não teriam as condições de fazer um curso superior. Então, precisa de alimentação, precisa de moradia para atender essas demandas. Então, Araguaína e Tocantinópolis hoje tem um pouco mais que 2.000 auxílios com relação à bolsa permanência, auxílio alimentação, né? E outras formas de auxílio, né? Um pouco mais de 2.000, beirando 2.500, Araguaína e Tocantinópolis. O que seria o AFNT hoje, podemos dizer assim, tá? O que nós temos um problema no RU atual, né? Foi divulgada a questão do problema com a tal da barata, né? O que é extremamente chocante, né? Eu também vivenciei essas coisas durante minha vida acadêmica, né? Mas nós tínhamos o restaurante universitário e hoje o que está acontecendo é um processo de licitação para que possibilite uma nova licitação para atender a demanda dos estudantes. Mas mesmo assim tem os auxílios de alimentação, né, proporcionados aos alunos nesse momento de pandemia, né, e que possa provisoriamente substituir essa questão daquilo que era ofertado pela empresa que proporcionava alimentação durante esse período. Então, isso já está em licitação, já está em andamento, está sendo acompanhado pela nutricionista aqui de Araguaína. Questão de retorno às aulas. Eu acho que nós temos que ver, nós temos que voltar sim, mas, veja bem, voltar com muito cuidado. Não é voltar agora todo mundo em agosto para salas de aula, nem voltar para o ensino remoto, agora em agosto. Eu vou falar da realidade do curso de Geografia. Nós temos uma complexidade muito grande. Eu acho que isso vai acontecer também com todos os mais cursos. Nós temos alunos que vivem em territórios quilombolas, em territórios indígenas, que às vezes a comunicação fica difícil. Aqui eu moro em Araguaína, se em alguns locais eu for 5 quilômetros para fora da cidade, eu não tenho mais sinal de internet, não tenho mais sinal de celular. Então, imagina, são 5 quilômetros, imagina a distância de 100, 200 quilômetros de áreas mais afastadas. Então, eu acredito que precisa atender os diferentes de forma diferente, sem comprometer a qualidade de ensino para esses diferentes. Porque é muito eclético, é muito diferenciado, uma cultura, uma sociedade muito social, econômico e cultural. No estado do Tocantins, ele é muito diversificado, ele é muito rico, né? Bem como a questão ambiental também é muito diversificada, né? Então, esse retorno das aulas, ele precisa ter muito cuidado, sem deixar ninguém para trás, mas também sem atropelos. Então, isso já está sendo discutido pelos cursos, né? Inclusive já houveram reuniões por parte da própria UFT para visualizar uma possibilidade. E a UFMT, ela ainda não é independente. Eu quero destacar que nós estamos numa reitoria temporária. Então, aquilo que for decidido aqui, eles também vai ser discutido junto com a UFT como um todo, junto com os outros 5 campos da UFT. Nós temos condições de adotar algo isoladamente nesse momento. Então, isso precisa ser discutido dentro da UFT e dentro dos 3 segmentos.
professores, que também têm dificuldades, técnicos e, sobretudo, os acadêmicos, que é um público muito maior. Hoje, Araguaína e Tocantinópolis tem algo aproximado de 4 mil estudantes. Isso é muito. Então, cada um tem a sua realidade, particularidade, né? E isso precisa ser respeitado, precisa ser preservado. É como eu sempre falo nas minhas aulas de geografia da população, nós temos uma riqueza enorme no sentido cultural, populacional no Tocantins, e que tem muitas particularidades. Obviamente, nós não podemos colocar modelos, isso não existe para mim. Tá? Ok, professor. Eu consegui responder todo. O professor Nathaniel complementa, se faltou algo. Ok, professor Nathaniel, na sequência tem escrito o Paulo Hernandes. Agradeço a fala dos colegas, o Rafael agora especificamente, o Gustavo antes, muito obrigado, Rafael, Gustavo, os demais colegas que se pronunciaram. De fato, hoje a Araguaína tem cerca de 1.916 ações na área aí, todas elas só de restaurantes são 1.401. E o apoio pedagógico, moradia, auxílio de saúde, bolsa permanência. E Tocantinópolis tem 362. Essas ações elas têm que continuar. Na verdade, esse é o foco, porque a gente sabe da característica da nossa universidade, esse percentual aí de beirando 90% de estudantes que têm fragilidade do ponto de vista econômica. E, nesse sentido, a universidade é para todos aqueles que se inscrevem e estão aí conosco nessa luta, na construção dessa sociedade melhor. O que a gente assegura é que essas políticas deverão continuar. Inclusive, Rafael, quando você coloca sobre o Fórum Estudantil, esse Fórum Estudantil ele é realizado todos os anos, né? Inclusive, o próximo deveria ser aqui em Tocantinópolis. Aconteceu aí essa questão da pandemia, mas nesse Fórum Estudantil, os estudantes, de fato, são os protagonistas e vão aí para a definição daquelas que seriam as estratégias prioritárias das políticas estudantis. Isso não pode acabar de jeito nenhum, porque a nossa universidade é plural, democrática e precisa fortalecer essas bases, né, sem as quais uma sociedade ela fica fragilizada. Também, queridos e queridas, sobre a questão do retorno às aulas, só reafirmar que temos uma comissão aí implantada. O próprio Rafael participou conosco aqui numa roda de conversa uma época atrás, né, Rafael? O Gustavo também, que é presidente do DCE. E o importante é participar da comissão, viu, colegas? Inclusive, os discentes, ela ficou paritária, foram inseridas as ações que os discentes se pronunciaram, tipo, tanto em relação à paridade, quanto à questão da questão socioeconômica, da questão da inclusão digital, da questão do acompanhamento psicológico, porque a nossa prioridade é a vida, é o humano, né? E a gente vai para essa discussão da COAD, como ficou dita, tanto nos campos quanto a central, a COAD UFT, na perspectiva de encontrar as alternativas com ampla participação. É isso que eu precisava só colocar, inclusive a reafirmação da moradia do estudante, da moradia estudantil aqui em Tocantinópolis, quanto em Araguaína. Aqui em Tocantinópolis a gente tem uma situação já um pouco mais consolidada, não é? Tem um alojamento, a moradia, e a gente tem que expandir isso. Muito obrigado, viu? Antônio Nilson, confere comigo os inscritos. Antônio Nilson, é o Paulo Hernandes, é isso? Ou tem mais inscritos, Antônio Nilson? Não, só ele por enquanto, Paulo Hernandes. Paulo Hernandes. Ok, Paulo Hernandes, com a palavra. Boa tarde a todos, professor Cib, professor Ayrton Cib, o nosso magnífico feitor, professor Lúcia, professor Nathanael aí, com bastante propriedade abordando os temas, né, da problemática da nossa instituição. Eu, em parte, eu ia até retirar a minha inscrição, porque eu me senti contemplado na questão que toca o retorno às aulas. Então, vocês foram bastante incisivos, bastante claros, e eu entendi. Mas eu gostaria de levantar aqui um questionamento, ou assim, para uma reflexão, né? Eu vivencio a universidade desde 2005, quando nós ingressamos. Então, assim, é uma das universidades, pelo menos no campo de Araguaína, que eu vejo uma atividade esportiva, uma prática esportiva interna, assim, um pouco incipiente, né?
E eu, apesar de ter 55 anos de idade, eu sou esportista, sou corredor e tal, né? Eu não tenho histórico de atleta igual o presidente, mas eu gosto de praticar esporte. Então, eu vejo assim, a prática esportiva, assim, a cultura da prática esportiva dentro da universidade, assim, um pouco tímida. E eu gostaria assim, que isso a gente levasse para a nossa reflexão. Eu não sei se o magnífico reitor tem pensado nisso, o professor Natanael também, da gente estimular um calendário agora, né, a partir dessa nova universidade, para que a gente tenha modalidades esportivas, tenha assim, uma atividade esportiva de diversas modalidades para dar uma vida mais cultural assim, e menos sedentária para a nossa comunidade como um todo. Isso envolvendo todo mundo, professores, né? Técnicos, acadêmicos, né? Então, é essa a minha colocação. Eu gostaria que alguém comentasse sobre isso, porque às vezes também eu fico no meu setor aí, um pouco isolado, e talvez a minha percepção esteja equivocada. Então, eu gostaria, assim, de um comentário sobre isso. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Rafael, na sequência. As inscrições ainda estão abertas. Falando sobre a prática esportiva, eu acho que é uma preocupação muito boa, né? Até porque acho que essa fala é específica para o Campo Simba, pro Campo Simba, né? Até porque as Atléticas, por exemplo, veio chegar no Campo Simba depois de muito tempo que já estava rolando na MVZ. Então, para a gente do Campo Simba, ainda a Atlética e prática esportiva é uma coisa muito nova, né? E é um debate muito importante, porque muitas das vezes a universidade se torna apenas a universidade que o aluno vai para lá, que ele vai estudar, e que ele simplesmente não vê a universidade como a segunda casa dele, né? Que tipo assim, a universidade tem uma quadra de esporte, eu vou lá treinar um vôlei, vou jogar alguma coisa, né? E eu acho muito bom a gente frisar a importância da criação das atléticas, né? Porque, querendo ou não, a Atlética tem esse potencial muito bom de trazer a prática esportiva para dentro da universidade, né? E outra coisa também muito importante que eu diga é a questão dos eventos que ocorrem, né? Que tipo o JUFT, os intercursos que rolam, campeonatos. E também eu acho muito importante mesmo que ressalte a questão do esporte, até porque é uma coisa necessária, né? Para a saúde mental e tudo mais. Obrigada, Rafael. Vou pedir um favor para os colegas, para os estudantes, se puderem se identificar aqui no chat, por exemplo, qual curso, né? Medicina veterinária, medicina, zootecnia. Por favor, quem sentir à vontade, por favor, se identifique também. Eu não vejo mais nenhum inscrito. Há algum inscrito, Antônio? Não, tem só uma pergunta aí do Gustavo, né? Poderia ler, Antônio? E aí, na sequência, já passando para o Ayrton e para o Nathaniel. Tá, a pergunta do Gustavo, do DCE. Ele perguntou assim, ó. Gostaria de saber do cronograma de expansão da UFNT nos novos campi. Entendeu? E aí? Professor Ayrton, na sequência, Nathaniel, se achar necessário. Bom, Rafael e Paulo Hernandes são praticamente as mesmas. Vejam, eu vim de uma realidade, de uma universidade que tinha um curso de educação física muito, inclusive como referência, e algo lá que nós tínhamos uma ampla possibilidade de prática esportiva. Não só de competição, mas aquela coisa mais descontraída, né, que não seja tão competitiva, embora que sempre houvesse. Né? Às vezes, os estudantes partiam para as vias de fato, algo normal, né? Mas que sempre tinha outro que tentava contornar. Então, venho dessa realidade de jogar um futebolzinho no final de semana, no sábado à tarde, né? Durante a semana poder fazer uma natação dentro da piscina da universidade, ter um campo de futebol em tamanho oficial, pudesse propiciar pista de corrida. Eu estou falando dessa minha realidade, aquilo que eu vivenciei e que me propiciou vivenciar a universidade, que não foi se não me engano, foi o Rafael. Isso é viver a universidade. É uma das formas, além de estudar, de pesquisar, tudo mais, de projetos, essa parte de descontração, né? Às vezes você não precisa nem ser competitivo,
ela faz parte, ela propicia vivências dentro da universidade. E isso é muito importante, porque você precisa oxigenar também. Né? É bom para a saúde, né? Quando você chega a uma certa vida, você sente o sedentarismo. Né? Esse momento, para mim, é complicado de Covid, porque eu estou numa fase de sedentarismo, e eu praticamente futebol. E aqui na universidade, aqui em Araguaína, o que nós fizemos agora, de vez em quando, desde que eu vim para cá, 2004, nós sempre tivemos eu tive a prática de participar desses momentos de descontração em campos de futebol de salão, ou até mesmo futebol de campo, futebol society, com técnicos administrativos e alunos da instituição. Então, matemática, geografia, química, física, no passado e também no momento atual, era comum ter essa forma de integração entre professores, técnicos e alunos, mesmo que não fosse no espaço específico da universidade, porque Araguaína não tem. Tem o CAT, que fica aqui do lado, né, mas esse espaço ele não tem ainda. Óbvio que nós poderíamos pensar poderíamos, eu não estou garantindo isso, uma expansão de um curso que se aliasse à saúde da educação física, porque nós temos lá o curso de medicina, a parte de saúde, bem como o ensino de educação física, algo nesse sentido. É o que eu estou imaginando. Né? São sugestões agora que podem vir lá para frente, mas estou garantindo isso. Mas que pudessem integrar, além da parte de saúde, também de ensino, e integração entre professores, técnicos e alunos, que eu acho que isso é extremamente natural. Muitas vezes eu sou convidado e participo de jogos mais formais ou até mesmo informais de futebol com os alunos do curso de Geografia. Já participei até de jogos de competição intercursos, né, que nós chamávamos aqui, se eu não me engano. Então, eu acredito nisso. O que eu penso na minha cabeça, isso na proposta? Que futuramente, ou se pense no curso de educação física, ou se pense, não estou garantindo, quero deixar bem claro isso, né, que possibilita esse espaço, né, ou que a gente consiga desenvolver uma associação, pode até mesmo ser entre servidores, e que, isso na minha cabeça, e que possa também abrir espaço para a participação de estudantes, que tenha pelo menos uma quadra de futebol de areia, uma quadra de vôlei de areia, ou uma piscina, enfim, ou uma pista atlética, algo nesse sentido. Porque para isso demanda muito trabalho. Tocantinópolis já tem um pouco de realidade diferente. Ele já tem, lá o professor Nathaniel pode falar um pouco melhor sobre isso, eles têm lá já um campo uma área voltado para a educação física, onde eles já fazem essas práticas, mais práticas físicas. Então, é uma possibilidade também de nós pensarmos aqui futuramente. Né? Questão de cronograma. Veja, nós estamos, nesse momento, implantando a Universidade Federal do Norte de Tocantins nos campos de Araguaína e Tocantinópolis. A questão do Xamim, eles ficarão em perspectiva, não se sabe para quando. Nós não temos ainda um cronograma estabelecido para essa reitoria temporária. Nós temos atividades aí para serem desenvolvidas para frente, né? Mas que também não tem um horizonte temporal definido. Né? Não tem, vai ser daqui a um ano, pode ser mais, pode ser menos. O que nós estamos tentando fazer nesse momento é fazer uma discussão ampla, convidando os alunos, convidando estudantes a participarem desse processo de construção, se inserindo, né, nos devidos campos de atuação, nas discussões que estão por vir dentro daquilo que necessita a implantação da UFNT, como, por exemplo, o Estatuto. Eu sempre defendi que houvesse essa participação, e agora é o momento, porque até estamos na parte técnica, e esse é o momento em que nós devemos discutir um pouco mais essa parte aí do próprio Estatuto e ver quais são os horizontes que a universidade pode apontar. E isso também, óbvio, vai ter uma demanda em cima de algo a se pensar em Paraguaraí e Xampuá. Mas até agora nós também não podemos precisar, porque
Nós vivemos num momento de contingenciamento de recursos, de um momento adverso, de um outro olhar para, né, a forma de ver a educação, né? Então, os desafios são grandes, e ainda com essa questão do Covid, que vai com certeza diminuir o PIB, isso vai ter uma interferência na disponibilização de verbos para a educação, mas o que nós podemos garantir aqui é que, enquanto esse momento de transição, nós também estamos trabalhando de forma bem árdua para que nós consigamos, junto ao MEC, junto ao Ministério da Economia, tocar, né, implantar esse projeto o mais rápido possível. Né? Estamos muito mais perto da constituição de implantação da universidade do que em um momento anterior. E, obviamente, os campos de Guaraí e Xambioá, em algum momento, eles precisam ser pensados, já estão sendo pensados, né? Mas nós não podemos definir um horizonte temporal aqui. Era isso. Colegas, boa tarde mais uma Professor vez. Nathaniel, Professor Nathaniel, só um minuto. Tem duas perguntas aqui, professor, no chat, porque senão a gente vai perder ela de vista. E aí eu gostaria já de ler, e na sequência já pode até responder, porque uma é de Tocantinópolis, tá? Então, a Luciana fala assim: boa tarde, meu nome é Luciana, do curso de Ciências Sociais. Gostaria de saber se seremos contemplados com o término da construção do nosso campus, já que não temos ainda nem refeitório, entre outras demandas necessárias. E também tem aqui uma fala do Rodrigo da Silva Conceição, onde ele diz que, para mim, ainda ficou um pouco vago em questão do retorno das aulas, se possível esclarecer um pouco mais sobre, até porque sou de outro estado e, neste momento, me encontro em dificuldade para estar retornando. Então, professor Nathaniel, o senhor já aproveita e responde, na sequência, se o pessoal aí quiser contemplar um pouco, à vontade. Ótimo, agradeço. Então, Luciana, querida, nossa muito companheira aqui de lutas do cotidiano, ótima a sua pergunta, a sua colocação. Sobre a questão de refeitório, o RU, a gente está tentando dar providência na medida em que estamos ali no alojamento, na construção, na reforma do alojamento ali, da educação do campo mais especificamente, tentando fazer uma outra adequação ali, inclusive agora com a construção de uma cozinha, refeitório, mas a gente quer que saia o quanto antes, até porque a gente tem um compromisso aí juntamente com o Kerley, o pró-reitor de estudantil, e o nosso conselho de diretor já se manifestou em relação à construção ou à abertura de um restaurante universitário aqui em Tocantinópolis. A gente só está tentando limpar um pouco esse meio de campo em relação à pandemia para retornar. Mas as obras de reforma aqui na Unidade Centro, elas continuam firmes. Sobre a questão da construção ou da continuidade da construção, de fato, professor Ayrton e demais colegas, é um desafio grande para a nossa UFNT. A nossa obra está literalmente incompleta. A gente ainda está dividido entre os dois campos, Centro e Babaçu, e é preciso dar essa sequência. Eu entendo como uma das nossas prioridades, né, no sentido aqui de terminar o terceiro P, fazer um prédio administrativo, pensar, inclusive, nas instalações do curso de Educação Física, que já vem na sequência aí das perguntas, da questão esportiva. E, vejam, esse projeto está dando continuidade da forma mais paulatina, progressiva, mas também com esses limites orçamentários, mas isso não está fora do nosso foco. Nesse sentido, sobre a questão esportiva, Paulo Hernandes, me solidarizo com você, querido. Também sou das corridinhas aí, aqui e acolá, estou correndo, entendeu? E já estou com 58 anos. A gente vai concorrer na mesma categoria, basicamente de faixa etária, né? Vejam, eu acho legal, muito boa a participação de vocês, e digo assim, o DCE, o Movimento Estudantil Organizado, ele tem que literalmente criar esse calendário, e como é acontecido em muitas circunstâncias. Eu lembro de tantas vezes que aqui Tocantinópolis já sediou jogos estudantis, e o nosso curso de Educação Física aqui em Tocantinópolis, a gente tem feito essas ações com uma certa frequência, jogos de servidores, estudantes, campeonatos em várias modalidades. Eu vejo que o curso de Educação Física aqui pode apoiar muito
Araguaína, inclusive nessas realizações, a depender da configuração da nossa universidade, inclusive o oferecimento de turmas em Araguaína, eu vejo que isso é muito possível, né? Como eu falei, a depender da configuração. Mas conclamo aí o movimento estudantil a se organizar e pedir o apoio da gestão, que é o que estão fazendo agora, a partir das ideias, né? Mas de montar um cronograma e dizer, vamos lá, vai ser tal dia em que a gente pode apoiar, aqui a gente geralmente ajuda nas premiações, na logística, na infraestrutura, e fazer esse calendário esportivo acontecer, porque o homem, ele é um todo, né? Ele não é, ele é corpo, né? Acima de tudo, e o corpo é uma máquina que precisa estar se movimentando. Sobre a questão do retorno às aulas, eu entendo, o nosso colega Rodrigo falou isso. Rodrigo, eu chamei ao fato da COAD, que é uma comissão, ela busca fazer exatamente essas investigações, essas pesquisas, na verdade a COAP, né? E a intenção é aplicar um questionário para fazer essa pesquisa e perceber que condições nós temos ou não temos. Se perguntar a minha opinião pessoal, estou falando assim, Nathaniel da Vera Cruz, a minha opinião pessoal é que retorno presencial só depois da vacina. As perspectivas de retorno remoto, isso vai ser avaliado a partir desses diagnósticos, tá bom? Da comissão. Faço parte da comissão, dentro da comissão a gente tem visto que possibilidades e nada não será feito sem que seja amplamente avisado. Até porque, na minha cabeça, se voltar alguma coisa remotamente, deve ser lá para setembro, outubro. Daí você que mora em outro estado, depender, inclusive, dessa avaliação de inclusão digital, porque não dá para voltar sem inclusão digital. Mas é um tema muito caro, muito complexo, e eu estimulo os colegas a participarem das nossas discussões, até para apontarem o que seriam os caminhos. É aquela perspectiva, a partir do retorno, do apoio da Proeste, né? A gente ainda é o UFT, como a Proeste apoiou os colegas das moradias estudantis, principalmente a voltarem a estar em isolamento. Eu vejo assim, e as atléticas aí funcionando na medida em que, como a gente falou nessa construção de calendário pelo próprio movimento estudantil, que precisa dar esse start, como está dando aqui. Por enquanto, é o que eu tenho a dizer, viu, colegas? Vão adiante. Muito obrigado. Antônio Nilson, você pode ter uma pergunta do Vitor. Você poderia ler? Tem mais alguém inscrito? Não, na minha visão, eu não vi nenhum inscrito, tem só essa pergunta do Vitor. Você poderia ler, Antônio? Leio sim, vou ler aqui. O Vitor, ele é acadêmico do curso de medicina. Olha só, boa tarde a todos os envolvidos nesse projeto. Sou acadêmico do curso de medicina do campus Araguaína. Em relação ao curso, queremos saber quais são as perspectivas e os projetos relacionados ao investimento no curso de medicina da futura UFNT, uma vez que, no que tange ao âmbito infraestrutural, o prédio da medicina no campus MVZ continua inacabado, além também das obras inacabadas no próprio campus CCS, como infraestrutura relacionada ao curso, além da lanchonete IRU. Devo destacar também o impasse significativo entre a universidade e a prefeitura no que se refere à liberação das unidades básicas de saúde para os discentes do curso. Queremos ter uma posição em relação a essas ponderações. Desde já, agradeço a oportunidade. Quem vai responder? Professor Ayrton? Com relação ao curso de medicina, ele automaticamente migrará para o UFNT. Então, isso já é algo claro e ficou claro na resposta, na pergunta que foi feita, né? Então, o que nós temos aí? Tem realmente os prédios inacabados, né? Tanto no CCS quanto na MBZ, que atendem às demandas do curso de medicina, né? E que tem sérios problemas, porque não falta esse espaço físico para dar uma boa continuidade, atender aos anseios, às demandas dos estudantes do curso de medicina, né?
na semana que vem, nós teremos uma reunião com a comissão que acompanha os cursos de medicina, né, que é uma comissão especial dentro do MEC que só acompanha os cursos de medicina e que fazem essa avaliação do curso de medicina. Então, obviamente, esses problemas, né, eles vão acabar afetando no bom andar do curso. O que nós temos em vista, né, que com relação à lanchonete e também a questão dos prédios, é que houve uma disponibilização de verbas, mas não é uma coisa para terminar, para contemplar toda a construção, né? O CCS também tem a parte inacabada, né? Foi um resquício daquilo que foi recebido em momento anterior. Tem a questão da lanchonete, então precisa ver essa questão das licitações a fim de atender essas demandas para os alunos de medicina. Então você precisa, entre um momento e outro, de algum local para você, sei lá, tomar um suco, enfim, se alimentar, até mesmo porque aquele local ali perto você não tem nada disponível, a não ser o próprio aeroporto, que também, às vezes, não, pelas distâncias, não tem condições de atender as necessidades dos estudantes de medicina, né? Com relação às UBSs, né, eu acredito que se tem que fazer um trabalho mais aproximado com relação à própria prefeitura a fim de atender essa demanda, né, que nós podemos, inclusive, levar para o coordenador do curso de medicina a fim de sei lá, fazer uma pressão maior na prefeitura. Eu não peguei bem toda a questão, mas eu percebi que tem algo relacionado ao acesso a essas áreas também, né? Cortou um pouco o áudio, viu, Antônio Nilson? Então, acesso a essas áreas. O que eu posso dizer? A NBZ, ela fica a uma certa distância do centro da cidade de Araguaína. O CCS também. Então, nós temos linhas de ônibus deficitárias, né? E, olha, eu vou dizer algo para vocês no seguinte sentido. Eu estudei numa universidade federal que, quando foi feito o campus universitário, ele ficava a 5 quilômetros do centro da cidade, ficava numa área distante. Mas se fez uma política, um diálogo junto com a prefeitura para que disponibilizasse linhas de ônibus para que se tivesse acesso e toda a infraestrutura disponível naquela área. Então, esse é um problema que nós temos nos dois campos, MBZ e o CCS. E há um serviço precário com relação a essa necessidade. E isso, obviamente, é a necessidade de um diálogo com a prefeitura, né? Uma pressão, né? Precisa estabelecer estratégias para que realmente venham atender essa demanda que está sendo solicitada. O curso de medicina está entrando na terceira turma, né? Começou, né, com uma certa pressão, sem toda a infraestrutura atendida, né, mas que precisava ser demandada. Mas uma coisa que é certa é que nós percebemos que há emendas parlamentares voltadas para o próprio curso de medicina. E nós já estamos em contato para que a UFMT apareça na LOA e também envolve uma questão política, uma aproximação com os políticos, para que demandem, né, essas verbas parlamentares a fim de que consigam atender tanto laboratórios, construção de prédios, enfim, para que o curso consiga caminhar de uma forma mais tranquila possível. Então, nós já estamos atuando, mesmo em UFNT, né? Ou seja, as obras elas não param, nós vamos, na medida do possível, tentar com que elas prossigam. Mas, nesse momento, realmente, ele é complexo, né? Em virtude daquilo que nós estamos enfrentando, contingenciamento de recursos, mas eu posso garantir para vocês que tanto a reitoria da UFT, né, que está nos acompanhando e que é a nossa universidade tutora, eu quero ressaltar isso, e nós, enquanto comissão, o professor Ailton, enquanto reitor pro tempo, e também a comissão toda que está nos acompanhando, tanto de Araguaína quanto do Tocantinópolis, nós estamos observando todas essas necessidades, nós estamos cientes,
e tentando resolver elas de forma mais segura possível, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma aproximação com o curso de medicina dentro da minha experiência profissional que eu tive no momento anterior. Então, eu sei mais ou menos o que é necessário nesse momento. Até enquanto estudante de geografia, eu tive muito contato com estudantes de medicina e de outras áreas do conhecimento também, porque eu vivia a universidade. Então, eu sei dos problemas, embora o USP, o Hospital Universidade de Santa Maria, naquele momento já tivesse toda uma infraestrutura. Mas lembrando, aqui nós temos HDT, mas ainda precisa de laboratórios, precisa atender questões inerentes e particulares ao curso de medicina, né, que nós vamos estar acompanhando de perto, inclusive já com uma reunião marcada com o MEC e com o coordenador do curso, o professor Silvestre, na semana que vem, na quarta-feira. Nós já estamos agendados e onde virão à baila, com certeza, muitos desses problemas que estão levantados pela pessoa que fez a pergunta. Desculpa, cortou um pouco o áudio, tá, Antônio Nilson? Não sei se consegui responder, mas eu acho que era isso. Ok, obrigada, professor. Tem duas perguntas aqui. Uma da Cássia. A Cássia pergunta se a comissão de avaliação do retorno às aulas, que foi aprovado no último Consune, se essa comissão ela irá também responder, é o que eu entendi, pelo retorno das aulas do campus de Araguaína e do campus de Tocantinópolis. Tem uma outra reflexão aqui, uma pergunta da Laiane, que diz que os ônibus para o campus da MVZ é uma vergonha, só para deixar claro, já fomos parados pela Polícia Federal, e tem várias denúncias feitas pelos estudantes. E a Luciana Conceição, ela diz que ela quer tirar uma dúvida, e sei que houve uma comissão inicial para a criação da UFNT, quanto ao novo regimento dela já está sendo feito. Então, essa é a pergunta dela. E se existe representação estudantil, tanto de Tocantinópolis como de Araguaína, já que se trata de algo importante para toda a comunidade acadêmica. Ok, professor Ayrton? Tá. Ok. Se faltar, professora Ana Lúcia cortou um pouco o áudio, talvez tenha faltado algumas coisas. Eu entendi sobre o regimento e um novo questionamento sobre o retorno às aulas. Eu acho que a Cássia pergunta se a comissão que foi aprovada de retorno às aulas, que foi aprovada no Consune, se essa comissão ela vai também trabalhar e vai, se os campos de Araguaína e de Tocantinópolis, se o retorno às aulas será feito a partir do que essa comissão decidir. A comissão foi criada no Consune. A outra questão diz respeito aos ônibus que atendem a MVZ, né, a condição precária, e a outra diz respeito da Luciana, vou reler. Gostaria de tirar uma dúvida, sei que houve uma comissão inicial para a criação da UFNT, e ela quer saber se o novo regimento já está sendo feito, e se existe representação estudantil, tanto de Tocantinópolis como de Araguaína, já que se trata de algo importante para toda a comunidade acadêmica. E a Cássia está dizendo que é estudante do curso de Biologia, conselheira do CONCEP, do Fórum de Assistência Estudantil. É isso. Ok. As inscrições continuam abertas. Pode falar, professor Ayrton, depois. Volto a reiterar. E as pessoas que me escutam, que estão na comissão, se acharem que eu estou equivocado, podem me corrigir depois. Mas eu sempre defendi a participação dos alunos. Fui um dos primeiros, inclusive, a participação dos estudantes, porque eu entendo que a comunidade acadêmica é formada por alunos, técnicos e professores. Mas nós estávamos num momento mais técnico, mais administrativo, né, que envolve muito essa parte técnica, então houve demandas que não atendiam a questão dos estudantes, porque era a finalidade meio, né, a parte mais administrativa, que fica, muitas vezes, que nós não enxergamos, né, mas que, obviamente, ela é muito importante de todo o complexo da universidade. E agora, é esse momento em que a comunidade, a sociedade é mais envolvida, né, mais atingida, a comunidade acadêmica sobre os alunos, que é a parte de regimentos, que é a parte de estatutos. É por isso que nós estamos convidando, conclamando os estudantes a participarem desse momento de construção.
Isso não vai ser feito só por professores, não vai ser feito só por alunos. É por esse momento, né, que nós queremos, que nós dando a representação estudantil, os CAs, DAs, a participarem, a construírem isso conosco. Tá? Então, regimento, não tem nada feito, a parte de estatuto não está nada feito. Houveram discussões iniciais sobre o estatuto, mas ele ainda precisa ser construído, ele vai ser construído junto com a representação estudantil. Eu não sei como que, né, eu não posso dar direcionamento, como que os estudantes vão se organizar a fim de participar, mas é interessante que vocês tenham a representação estudantil. Nós queremos, nós estamos convidando, nós estamos convocando a participar, conclamando a participar da construção desse sonho. O FNT é um sonho que nós estamos lutando há 5 anos e que já teve a participação dos alunos. Quero ressaltar que Araguaína teve representação estudantil por parte do Gabriel, né? E Tocantinópolis, por parte do Felipe, né? Acho que ambos, pelo menos aqui, o Gabriel, ele já terminou o curso dele de logística, já é ex-estudante, mas participou conosco, foi efetivamente, ele foi junto para Brasília, era representante dos estudantes, e nós sempre convidamos que os estudantes participassem. O Felipe lá em Tocantinópolis, não sei se ele já terminou ou não, o professor Nathaniel pode responder depois, mas também esteve junto conosco nas lutas, nas discussões, ou seja, a representação, os estudantes sempre estiveram junto com nós, os técnicos e os professores. E nós queremos que continue assim, é por isso que nós estamos tendo essa reunião, para que vocês, né, entre os estudantes, vocês vejam como vai ser essa representação, quem vai ser. Isso fica a critério dos estudantes de Araguaína e Tocantinópolis se organizarem nesse momento, a sua participação. Então não tem nada, regimento não tem nada, né? Talvez pode ser um copy-cola, mas nossa ideia não é essa, nossa ideia é a construção realmente para que atenda, para que dê fluidez à universidade no futuro. Em relação a ônibus, eu sei, né, infelizmente nós também já tivemos acidentes fatais de estudantes que vão para a MBZ, não só na MBZ, mas em outros locais também da universidade, porque nós temos um problema sério de deslocamento de ônibus dentro da cidade de Araguaína. Isso não é de hoje. Eu que estou morando aqui há 16 anos, eu já enfrentei vários demandados. Né? Nem sempre tinha carro ou moto para me deslocar para a universidade, muitas vezes eu fiquei, como se diz no prego, e precisei de táxi, de ônibus, e os horários não coincidem. O ônibus passa às 10, ele passa às 11 no ponto. Às vezes ele vai por outro trajeto em vez daquele trajeto convencional, ou seja, é algo às vezes inimaginável. Né? E imagina essa distância para MBZ e também o bairro de Fátima, onde fica o CCS. Aqui para o próprio Simba, né? No Simba nós temos aulas à noite, né? Então é um problema sério. Inclusive alunos que vêm de outros municípios, né? Mas sobretudo a pergunta se está voltada para os ônibus urbanos, né? Então nós temos problemas sérios de noite, violência, enfim, essa é uma coisa que, embora nós sejamos temporários, mas isso não foge do nosso radar também. Eu não sei ainda como resolver isso, mas óbvio que isso envolve a prefeitura, envolve empresas que têm interesse de prestar esse serviço público. Né? Sobre a questão da comissão, né, eu não estou bem acompanhando a comissão, mas eu entendo o seguinte, e o que eu acompanhei, pelo menos o curso de geografia, é o seguinte, que teria que se fazer primeiro um levantamento com os professores, com os técnicos e com os estudantes para ver se há viabilidade. Eu trabalho num curso em que, às vezes, até os professores têm dificuldade de acesso à tecnologia. Né? Então, imagine os alunos, que são em quantidade muito maior e tem toda uma diversidade. Então, eu acredito que qualquer comissão ela precise estudar muito bem, levantar dados, sobretudo sobre os estudantes, né?
para antes tomar qualquer tipo de decisão. Que nós temos que voltar, nós temos. Agora, eu não vou chegar a dizer aqui quando, por isso que se torna vago. Porque, ao meu ver, isso vai ser uma resposta dada pelos estudantes conforme eles vão ter acesso à tecnologia. E o nosso início vai ser remoto, com certeza. Eu não acredito no retorno presencial inicialmente, mais cedo ou mais tarde. Ele vai ser remoto e depois, gradativamente, nós vamos voltar. Na medida em que nós tenhamos mais segurança em medicamentos, até mesmo em vacinas. Porque hoje a própria questão do Covid, ela ainda gera muitas dúvidas. Nós temos vacinas aí em fase de testes, né, mas não tem nada definitivo, nada garantido aí de publicação em revista científica, dizer, olha, tem vacina, vamos vacinar todos e beleza, vamos voltar presencialmente. Então, eu acredito, tenho muita certeza que vai ser inicialmente remoto, talvez setembro, outubro, novembro, por isso que fica a questão do vago, mas que precisa ser em cima de dados, dos dados que a comunidade acadêmica, sobretudo os estudantes, vão demandar. Ok, professor, obrigada. Professora Daniel, gostaria de Isso, fazer alguma complementação? sim, eu vou começar pelo final aí, né, que o professor Ayrton colocou, e nesse sentido a própria Cássia, a COAD, na verdade, a Comissão de Acompanhamento e Pesquisa. Ela não é deliberativa, Cássia e demais alunos, colegas, ela não é deliberativa. A COAD não é uma comissão deliberativa, ela não vai tomar nenhuma decisão, ela é apenas para fazer pesquisa e diagnóstico. O que a COAD apontar das pesquisas, os percentuais e fragilidades, é isso que deve ser atacado, no sentido de a gente tentar, enquanto instituição, resolver esses problemas. Ou seja, a COAD não vai deliberar nada, não vai decidir nada, nem para campus nenhum. Após os levantamentos feitos, os diagnósticos pela COAD, diagnóstico na questão socioeconômica, de inclusão digital e de acompanhamento psicológico, quem vai tomar decisões é o Consune. E o Consune tem o Consune, o UFT, a gente é o UFT, certo? A gente continua. Então, nesse quesito, a gente tem que centrar força na participação, como o próprio DCE já o fez, dos estudantes, das estudantes, nessas comissões locais, nos campi, e na comissão central, como elas já foram constituídas, e apontar lá para o que a gente quer ou não quer. Por exemplo, as aulas estão suspensas, o calendário continua suspenso. Remoto ou presencial está suspenso. O que vai ser depois, ninguém sabe. É isso que a comissão aponta com a participação plena, como já disse, e a decisão vai ser via Consune, então não tem nada posto. A verdade é que, se for começar alguma coisa remota, tem que ser para quem quer e pode, na minha defesa. Mesmo que você tenha inclusão digital, mas às vezes não tem condições em casa, por várias questões, criança, idoso, na verdade, é de calendário alternativo. É uma questão complexa, mas tudo isso, o que eu oriento aos colegas que a gente está falando aqui, são suposições. Vá lá para a comissão, dê o seu apoio e vamos fazer isso, né, coletivamente, apontar as soluções, porque o que o MEC colocou é que pode permanecer suspenso até dezembro, mas a gente não está dizendo, assegurando definitivamente. Sobre a participação dos alunos, colegas, essa comissão, essa transição, a Roberta e a Luciana, elas reafirmam, o que nós temos feito agora são trabalhos mais na área de gestão de pessoas, na área de desenvolvimento institucional e voltado aí também para a questão do financeiro. Trabalho, a gente está falando que é um trabalho relativamente braçal, com levantamento de dados da realidade que nós temos entre Araguaína e Tocantinópolis. Não está sendo feito o regimento e o estatuto. Não estamos fazendo. A feitura do regimento e do estatuto, com certeza, sem sombra de dúvidas, será feita da forma mais ampla possível, e os colegas aí do DCE, das representações CA, DA, Movimento Estudantil, já se organizem para participar dessas discussões, para darem as opiniões,
para votarem a respeito. Então, esse chamamento a gente ainda vai fazer, não é assim que a gente tiver uma metodologia um pouco mais acertada, mas tenham certeza, como o professor Ayrton já falou, nessas outras comissões a gente sempre contou com a presença de colegas, dos estudantes, né? E o Estatuto e Regimento não pode ser feito sem a presença dos estudantes. Basicamente era para reafirmar isso. Se não ficou alguma coisa muito clara, os colegas retomam aí no chat ou na conversa ou falando, né? Muito obrigado. Professor Ayrton, eu não estou vendo nenhuma inscrição, pergunta. Antônio, você confere comigo, Antônio? Tem alguma inscrição, pergunta? Se Não, só não, vamos a fala. contemplados, né? Ok, então eu já. Kênia, Gustavo, teve que a Kênia faz uma seguinte reflexão aqui. Entendo que vocês devam ver quem se apresenta para o trabalho no grupo de WhatsApp de vocês, e tirem alguns representantes para dialogar com a Comissão Central, na pessoa do professor Ayrton e professora Ana Lúcia. Zé Manuel diz que vocês podem se manifestar para participar dos GTs, Gustavo e Roberta. É isso. Gustavo, Roberta, estamos nessa fase agora, inclusive convidando, e essa reunião de hoje tem esse objetivo, né? De ouvir, obviamente, o que vocês, os seus questionamentos, sugestões, e também para fazer esse chamamento, tá? Para convidar os estudantes, assim como na segunda-feira, o professor Ayrton, o professor Nathaniel, convidar os técnicos, e amanhã convidaremos os docentes. Esse é um trabalho que nós, o FT e o FNT, estamos fazendo e queremos fazer coletivamente, com a presença de todos os segmentos e da sociedade de um modo geral, tá bem? Professor Ayrton, eu então passo a palavra para você, professor Nathaniel, professor Ayrton, para fazer as considerações finais e encerrarmos a reunião. Agradeço a presença de todos, muito obrigada, e com a fala, professor Ayrton. Bom, eu disponibilizei o número do meu celular. É o seguinte, o número do celular, eu entendo que vocês, entre as representações, sei como vocês vão fazer, escolham, elejam os representantes da Araguaína, Tocantinópolis, né? E nos procurem, né, para ver como nós vamos inserir, serão inseridos, né? Eu não sei dizer agora quantos, né? Mas eu acredito que nós podemos estabelecer um bom diálogo a fim de que seja contemplada uma representatividade por parte dos alunos. Eu sempre defendi a participação dos alunos, tanto no colegiado de curso, quanto em outras comissões da universidade. Acho que tem muitos alunos de geografia, representação estudantil, que se lembram disso, porque eu acho que é importante, né, essa participação. Que eu também participei como representante na Universidade Federal de Santa Maria. Né? Nós sempre tivemos uma participação efetiva nesse sentido. Talvez não política tão atuante, não estou querendo dizer nesse sentido, mas sempre de acompanhar as discussões, né, e de propiciar o melhor no atendimento aos alunos. Eu participei de comissão da Casa do Estudante. Na Casa do Estudante Universitário, que a Universidade Federal tem a Casa do Estudante Universitário, e a Casa do Estudante de Alunos de Graduação. Então, eu participei de comissões junto a essas representações. Então, eu conheço algumas demandas, óbvio que são alguns anos atrás, mas a base do que é estudante, daquilo que é ser estudante, nós sabemos, né, embora que estejamos em outro local, em outro momento. Então, eu conclamo os estudantes a participarem desse processo da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Tem mais uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa luta. O que nos une é o projeto UFNP. Quem nos une? Quais são esses segmentos que nos unem? Professores, técnicos, estudantes e também a sociedade de forma geral, nas suas mais diversas representações. A construção da Universidade Federal do Norte do Tocantins é o que nos une, esse é o projeto. Nós vamos passar, enquanto professores, enquanto alunos também,
mas as instituições elas ficam, e esse é o nosso grande projeto de luta. Né? Então, nesse sentido, conclamo, convido mais uma vez os estudantes a participarem desse processo de luta. Pergunte aos estudantes de geografia, né? E devem lembrar que eu sempre falava da Universidade Federal do Norte Tocantins. Nos últimos 5 anos para cá, né, e ainda os estudantes que estão, eles vão se lembrar, até porque eu dava aulas iniciais logo no segundo período. A pergunta sobre a questão só da UFNT, a pergunta muito deles vão ter algumas impressões negativas, principalmente na disciplina de cartografia, que às vezes enfim, mas eu também trabalho a geografia da população, que é uma outra demanda, né? É uma disciplina muito mais fácil, muito mais, não digo fácil, mas mais acessível. Né? A disciplina de cartografia é complicada porque demanda questões matemáticas e questões complexas, e aí, às vezes, havia não conflito, mas alguma dificuldade, enfim. Então, converse com os alunos, né? Vejam a representação de vocês. Nós estamos convidando, né? Essa é a minha prática, convidar o pessoal a participar. E agora chegou a vez dos estudantes, amanhã serão os professores, antes de ontem foram os técnicos, e agora é a vez de vocês para construir regimentos, estapelos na Universidade Federal do Norte Tocantins. Eu fico muito feliz aqui, eu vi que a sala estava cheia, tinha aluno agora há pouco mandando mensagem, professor, eu não consegui entrar na sala, né, porque estava cheia com mais que 70 e parece que alguns acabaram desistindo. Né, obviamente isso é uma limitação da tecnologia que nós temos, né, mas buscamos sempre atender a todos, né, de forma de melhor forma possível. Né. Para terminar, eu agradeço aqui a presença do professor Daniel, agradeço de vocês, estudantes, que vieram nesse momento, agradeço a professora Ana Lúcia, que conduziu esse momento, o Antônio Nilson também, que acompanhou o chat, né? E também o Jack, que está possibilitando esse momento aí na parte de tecnologia. Né? Então, venham nos procurar, é isso que eu coloco para vocês. Eu apresentei meu número de telefone e fiquem à disposição. Vocês vão ver que nós sempre estamos abertos ao diálogo. Obrigado. Colegas, minha gratidão, reafirmo minha gratidão ao movimento estudantil. É essa a conclamação. E reafirmar a necessidade de reorganização, ou de organização, ou de fortalecimento do movimento estudantil, principalmente numa época tão intensa quanto essa, em que a representação das classes ela se faz necessária. Lembrando que a UFT nasceu do movimento estudantil. Lembro aí de Araguaína, do companheiro Edmundo, Rose, Rosângela, são pessoas que já passaram nesse sentido, mas que a UFT foi criada por movimento social, movimento estudantil, organizado, passeata, greve de fome. Alguns alunos foram detidos, professores foram literalmente demitidos, mas só para reafirmar que, organizados, de fato, a gente tem mais condições de galgar, conseguir os nossos objetivos. E a UFNT ela não é diferente, ela também nasce com essa genética toda, né, com esse DNA. E a nossa região, o norte do Tocantins, ele é muito guerreiro, sempre foi, inclusive com essa tradição ampla. E a nossa conclamação é para que o movimento, de fato, participe conosco, como vem participando. Os espaços de estatuto, regimento, eles serão anunciados, na verdade, assim que a gente tiver essa metodologia mais aprontada, máxima, e vocês, com certeza, são parte indispensável. Nosso muito obrigado. Estamos à disposição, aí, independentemente, né, aqui em Tocantinópolis, em Araguaína, e estamos juntos. Essa é a tônica. Estamos juntos mesmo, não é? Contem conosco, nós também contamos com vocês. Forte abraço, obrigado aí pela atenção. Até a próxima.